com os cortes no ensino superior, mas esta é uma batalha que está a ser travada sobretudo pelo Conselho de Reitores. O Presidente, António Renda, esteve esta manhã, juntamente com outros reitores, na Assembleia da República, na Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura. Boa tarde, Sr. Reitor. Boa tarde. Foi produtivo o encontro com os deputados? Foi, não é a primeira vez que nós lá vamos, temos uma longa tradição de debates com a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura e tal como aconteceu no ano passado, o acolhimento foi bom e eu tenho esperança que, tal como aconteceu também no ano passado, seja possível algumas correções em relação à situação do orçamento. Eu estava a ouvir o vosso programa e não vale a pena estarmos a repetir as situações que já foram aqui referidas. Gostava só de valorizar um aspecto que é o aspecto global do país, ou seja, as universidades, para lá da sua localização, têm uma missão muito importante, que é a missão de qualificar ao mais alto nível os nossos jovens. E, para além disso, tem uma missão de investigação. É muito importante dizer que tem havido, da parte deste Governo, uma grande preocupação em apoiar a investigação científica e o Conselho de Reitores está totalmente solidário com isso, mas é fundamental que se perceba que, se não houver universidades com sustentabilidade financeira, muita da investigação científica, por mais financiada que seja, acaba por ficar muito limitada e, portanto, quando se tomam estas decisões relacionadas com o financiamento das universidades, é muito importante que se centre o problema nas várias funções que a universidade executa. A outra área extremamente importante é a cooperação internacional. Eu costumo dizer que nós vamos agora de Timor até ao Minho e há um conjunto de iniciativas internacionais, com o Brasil, por exemplo, estão milhares de estudantes brasileiros em Portugal e é evidente que tudo isto custa dinheiro, implica infraestruturas e também é isso que pode estar em risco se por acaso não houver uma correção daquilo que foram os cortes orçamentais que nos surpreenderam, sobretudo este último da Caixa de Aposentações. Há algum caso de alguma universidade pública portuguesa que, com os cortes previstos, possa vir a não ter dinheiro suficiente para pagar salários aos professores e ao pessoal não docente? Eu há bocadinho disse a uma colega sua que nós estamos todos neste mesmo bote, ou seja, nós estamos todos já abaixo da linha d'água. Claro que há diferenças entre as instituições, mas para mim é tão grave não poder pagar salários como não poder candidatar num projeto europeu. Vem aí o Horizon e a Estratégia 2020 e nós não podemos deixar de competir a nível internacional. Portanto, a questão é evidente, tem muitas nuances, mas é muito importante passar esta mensagem para a sociedade, que nós queremos continuar a prestar os nossos serviços, mas que ficaremos seguramente muito limitados em múltiplas facetas. Eu tenho dito também que, se por acaso a situação se mantiver, o que as universidades vão fazer é reavaliar a situação e vão com certeza dialogar com a tutela e colocar estes problemas, que são problemas muito graves, problemas de cada uma das instituições, e com certeza que informar a comunicação social nessa altura. Mas para já eu ainda estou na preocupação de dialogar com a Assembleia e com o Governo. Porque acha que ainda é possível o Governo recuar? Tem essa... Eu acho que é possível o Governo entender a situação e tem alguns sinais que parece-me que são interessantes de nós podermos eventualmente explicar o nosso caso. Eu escrevi ao Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro indicou-me que me dirigisse ao Sr. Ministro da Educação e das Finanças. Nós já pedimos audiências ao Sr. Ministro da Educação e das Finanças e, portanto, vamos continuar este diálogo. Isto é um processo para quem faz investigação e para quem ensina. Estas coisas não são tudo ou nada, são processos que têm os seus tempos. O país está a viver uma crise muito difícil, as universidades não têm contribuído para o déficit, as universidades têm uma folha de serviços do ponto de vista financeiro que me parece que é exemplar, geram receitas e é em nome disso tudo que eu mantenho uma posição de abertura, como manterei depois de uma posição de reanálise da situação e tomaremos com certeza, se for caso disso, outro tipo de medidas. Há, no entanto, já muitas ideias por parte dos reitores para, no caso destes cortes não serem alterados, enfim, tentarem cortar ainda mais naquilo que já cortaram praticamente tudo, como ouvimos nas nossas reportagens, nomeadamente encerrar as universidades mais cedo, durante a semana, fechar ao fim de semana, fechar nas férias. Em que medida é que isto afeta o normal funcionamento das universidades? Bem, só para lhe dar conta de que os reitores estão a fazer isso, eu costumo dizer que isto não é uma doença aguda, isto é uma doença crónica. Nós há anos que andamos a discutir estas coisas e, portanto, ao longo destes anos, esse exercício de contenção tem sido feito por todas as instituições.
Queria, no entanto, chamar a atenção que as universidades têm uma característica única no país, é que são geridas em parceria entre os reitores e os conselhos gerais. Existem modelos de governo, o modelo de governo neste momento tem responsáveis pelas instituições que não são só os reitores, o Conselho Geral é quem aprova o orçamento das universidades e nós vamos esta tarde reunimos com os presidentes dos Conselhos Gerais das universidades e vamos pela primeira vez em conjunto, os presidentes dos Conselhos Gerais das universidades, discutir esta situação. Portanto, nós continuamos a fazer este percurso com muita coerência e com certeza se houver medidas que têm que ser tomadas para lá daquelas que estão a ser tomadas, vamos tomá-las com toda a ponderação e procurando afetar o mínimo possível ao funcionamento das universidades. Mas essas medidas podem passar pelos exemplos que eu dei? Bem, quer dizer, eu acho que podem passar por N exemplos. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é transmitir para a opinião pública, como aliás foi dito por alguns dos meus colegas que falaram antes, que essas medidas acabam por ter muito pouco efeito, acabam por ser paliativos no meio de um processo e que esta questão tem que ser resolvida de uma forma global, não pode ser resolvida com paliativos, não é? Além dos cortes já previstos, há de facto um outro encargo que é o aumento das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações. Já ficavam satisfeitos se o Governo recuasse nessa medida? Bem, eu provavelmente, não sei se essa informação está difundida, nós tivemos um aumento progressivo da Caixa de Aposentações desde 2008, 2009 e estávamos estabilizados em 15%. E agora passará para os 20%. Passará para os 20%. Isso representa cerca de 25 milhões de euros. Mas o total dos nossos cortes este ano, em comparação com 2012, é de cerca de 55 milhões. Ou seja, nós levámos, para além desse corte final, outros 3 cortes. E como também já foi referido, 2 desses cortes foram feitos em julho, portanto, mês 7, antes de realmente os orçamentos serem carregados na Direção-Geral do Orçamento. Depois tivemos um outro pretexto do subsídio de Natal, em que a Direção-Geral do Orçamento, a pretexto de nos reforçar, tirou-nos 11 milhões. Portanto, só para dizer que estas coisas têm tido uma dinâmica sequencial e que é isso que nos preocupa. Mas não respondeu à minha pergunta. Se o Governo recuasse neste ponto, já ficavam satisfeitos? Eu acho que nós estamos disponíveis para dialogar com o Governo em relação a esses cortes, mas é muito importante também que seja dito que, ao contrário de outros organismos do Estado, as universidades suportaram sempre a Caixa de Aposentações das suas receitas próprias, ou seja, os cortes ao longo destes anos, entre 2005 e 2013, se aceitarmos este orçamento, foram 200 milhões, ou seja, nós passámos de um orçamento de cerca de 740 milhões em 2005 e para cerca de 540 milhões em 2013, se for este o orçamento. Portanto, é evidente que se a Caixa de Aposentações voltasse aos valores de 15%, é evidente que isso poderia constituir um início de solução. Mas eu volto a dizer que isto tem que ser discutido na globalidade e situações que sejam parceladas, é evidente que ajudam, mas não resolvem a questão de fundo, que é o subfinanciamento do ensino superior em Portugal. Muito obrigada. Boa tarde. António Rendas, Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Abraços com um corte de financiamento que pode ter consequências imprevisíveis para o ensino superior público em Portugal. Fomos por isso à rua.